Olá, tudo bem? E aí? Nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma divisão. Vamos primeiro falar sobre Copa do Mundo, que está acontecendo nessa Copa de 2026, e depois a gente vai falar um pouquinho do que vai vir a acontecer agora com a volta dos treinamentos do Cruzeiro. Para finalizar, tem um quadro novo, eu espero que vocês gostem, ok? Vamos lá? Bom, enfim, vamos começar falando sobre a Copa. A Copa está rolando aí, né? E essa parada do nosso futebol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Cruzeiro, mas vamos falar sobre Copa. A Copa do Mundo até agora tem me surpreendido, até pela qualidade. Tem visto jogos muito interessantes, inclusive com seleções não tão destacadas no cenário do futebol mundial, né? Algumas surpresas têm me chamado a atenção e eu posso listar algumas aqui para vocês. Primeiramente, os Estados Unidos, um dos anfitriões da Copa, né? Estão se destacando, né? Já fizeram duas boas partidas, são líderes e são uma das quatro equipes que já estão classificadas para a próxima fase da Copa do Mundo. A outra é a Alemanha, que ontem conquistou mais uma vitória, com todo merecimento, né? O adversário tentou até segurar um pouco o jogo, catimbar um pouco, mas no final a Alemanha foi recompensada com o seu futebol, com o seu jogo mais ofensivo, buscando realmente a vitória. A Alemanha está classificada, a outra seleção é o México, que é outra anfitriã, né? Também classificada. E os Estados Unidos me surpreenderam bastante até agora, jogando futebol ofensivo, futebol para frente, um bom meio de campo de toque de bola. Mas é aquela coisa, assim como os Estados Unidos, o Japão também. O Japão também me surpreende até o momento. Não tanto, porque o futebol japonês já vem sendo trabalhado para chegar a esse nível aí já há muito tempo. Eu já havia dito no vídeo anterior sobre a época do Zico, né? O Zico que chegou é, no Japão e revolucionou o futebol japonês. E o mesmo está acontecendo em outros países. Os Estados Unidos também, a Copa de 94 foi ali o início de tudo, né? Começaram a investir, a FIFA entrando para valer no futebol americano, soccer, né? E aí hoje nós temos, por exemplo, a Major League americana, né? Uma das mais importantes ligas de futebol. E além disso, a gente olha todo o trabalho que está sendo feito no Japão, nos Estados Unidos, na Arábia, que hoje tem o próprio campeonato também, a própria Liga Arábia, da Arábia, e, e aquele mesmo método, né? Eles levam jogadores, grandes jogadores, eles levam jogadores talentosos, levam técnicos também de muito talento. O Jorge Jesus tá na Arábia, né? Tá treinando lá já tem algumas temporadas. O próprio Arthur Jorge, que hoje está aqui, ele também estava lá, né? Ele saiu do Botafogo campeão em 2024 e ano passado ele esteve na Arábia também. Então, esses países têm feito esse tipo de tratamento. Eles trazem o conhecimento de outros países, de outros profissionais de outros países e incorporam ao seu futebol. E aí nós temos visto a evolução. É a famosa globalização que eu havia dito no outro jogo, né? Então, no outro vídeo. Nós estávamos falando sobre isso, né? A globalização do futebol e essa melhora que tem se mostrado cada vez mais significativa. Nessa Copa do Mundo está aí. Nós estamos vendo o Japão, nós estamos vendo os Estados Unidos, nós estamos vendo representando também o futebol africano, que evoluiu muito também, a Costa do Marfim, que ontem jogou até, perdeu para a Alemanha, mas tem feito também uma boa competição, entre outros. A gente viu o Egito, que hoje é líder de grupo, tem boas, praticamente tem ótimas chances de classificação, praticamente classificado, e tudo mais. Então, a gente está vendo isso acontecendo na Copa do Mundo, e isso é benéfico para o futebol em si. O outro ponto que eu gostaria de abordar é sobre o pessoal que tem falado muito sobre os destaques da Copa. Além dos craques que a gente está vendo aí, Messi, é, o Haaland, né, o próprio Mbappé,
tem se destacado também um personagem diferenciado, e até pela questão do nome, do apelido, né, na verdade, é, é, do mínimo, né, do mínimo curioso, que é o Vozinha, goleiro do Cabo Verde, de Cabo Verde. Ontem conseguiu arrancar mais um empate na competição, tá aí. Tem chance até de se classificar. O Vozinha, acho que até que ele fez uma boa, veio fazendo boas partidas. É interessante o goleiro, já tem mais de 40 anos, né? Mas realmente toda essa mídia vem muito também por conta disso, né? Primeiro o apelido, que é um apelido carinhoso e totalmente diferente, que a gente está acostumado dentro do futebol, e também pela própria história do jogador, né? Jogador já de mais de 40 anos, uma primeira Copa do Mundo, aquela coisa toda. Ele leva, a mãe dele está acompanhando os jogos nos estádios onde ele está atuando. E toda essa mística não veio de uma seleção de um país muito, assim, é a primeira Copa do Mundo de Cabo Verde. Então, ele tem se destacado também por isso. Tanto é que nas mídias sociais aí ele conseguiu um número exacerbado, de repente estourou, né, o número de seguidores dele nas redes sociais. É bacana isso, é muito bacana, porque é até merecido, né, um jogador que tem feito uma boa Copa do Mundo. Mas se for falar de goleiro, eu gostaria de destacar primeiramente o goleiro Bayram, goleiro do Irã, que ontem efetuou dois milagres, né, na partida diante da Bélgica. Inclusive o Bayram ele já jogou na Bélgica, né, mas apesar que a maior parte de sua carreira foi até hoje realmente jogando no próprio país. Ele é jogador hoje do Tractor Club, lá do Irã. E ontem fez, como disse, duas grandes defesas, tem se destacado também. Para mim, até agora, como goleiro, grande destaque nessa Copa. Ontem fez duas defesas assim, a queima-roupa. A famosa bola queima-roupa, né, que o jogador chuta praticamente em frente a frente com o goleiro e ele faz duas defesas sensacionais e foi o grande responsável ontem pelo empate, nesse um pontinho aí que o Irã conseguiu levar para casa ontem. Né? Outro ponto que eu gostaria de destacar, e esse mais pela questão política, não gosto muito de abordar isso aqui, mas a gente tem que abordar. Eu sempre digo que tem uma frase que é péssima, que muita gente carrega desde sempre, desde que nasceu. Sempre tem ouvido isso, é uma grande mentira, né? Três coisas que não se discute: futebol, religião e política. Ao contrário, as três coisas influem diretamente nas nossas vidas, principalmente religião e política. Essas realmente influenciam e muito na cabeça das pessoas. E na questão política aí, ontem todo mundo ficou sabendo aí de uma carta que jogadores, comissão técnica do Irã deixaram no vestiário. É uma carta que primeiramente pedia paz, que agradecia ao público iraniano que estava indo aos jogos, apoiando a equipe do começo ao fim, mas é uma carta também de protesto. Protesto contra a FIFA, protesto contra o que a seleção do Irã tem passado. E assim, eles têm de ficar, eles estão alocados no México. Eles saem do México, atravessam a fronteira e vão jogar em Los Angeles. A terceira partida, inclusive, vai acontecer isso. Eles têm um longo caminho de percurso, pouco menos tempo do que as outras seleções para treinar, além de todo o problema que a gente já sabe. Um país que passa por dificuldades muito grandes, principalmente em decorrência essa guerra que foi levantada aí pelos americanos e pelos israelenses, uma covardia extrema o que fazem com o povo palestino, as crianças palestinas, é aquela coisa do ódio sendo sempre plantado, replantado ali naquela região, né? Os israelenses vão, atravessam a fronteira, matam civis inocentes palestinos e os filhos desses civis acabam se tornando terroristas, entre aspas. Acabam ali por opção, única opção, entrando aí por Hamas ou para qualquer outro grupo terrorista, já com esse ódio plantado pelos próprios israelenses. E os americanos, a gente sabe, não vou nem discutir aqui, né, o quanto que os americanos são nocivos ao planeta Terra. Né?
São, são a nação que mais invadiu, que mais matou, que mais usou bombas de destruição, bombas nucleares. A única bomba nuclear lançada no mundo foi os americanos, foram as duas, né? Foram os americanos, por covardia pura. O que eles fizeram no Vietnã com aquelas bombas terríveis também, que até hoje causam efeitos, né, do povo vietnamita. Então, não vou nem discutir essa questão, senão a gente vai entrar por outro campo que não é a ideia do canal. Nossa ideia não é discutir isso, mas fica sempre aqui essa abordagem, porque é importante falar sim sobre política, discutir política sim. Tá? Política, religião, futebol tem que ser discutidos sim. Não existe um assunto que você fala assim, isso aqui é ponto final encerrado. Não, não existe. Tem que se discutir sim. Então, eles deixaram essa carta e eu estou aqui, estou na torcida para que o Irã consiga continuar. Né? A gente sabe que não deve ir muito longe, é uma seleção limitada, mas em nome do povo, desse povo tão sofrido do Oriente Médio, povo iraniano, eu estou com minha torcida aí para os caras aí do Irã. Ficou bacana também essa carta, em agradecimento à torcida que esteve presente nos jogos. E aquele pedido, né? Pedido que todos nós, eu reforço aqui, né? Pedido de paz, para que cesse tantas mortes que estão acontecendo lá. A gente estende-se aí também para a Ucrânia, tal, para a guerra da Ucrânia e tudo mais. Bom, para encerrar, vou tentar fazer o vídeo mais rápido. Para encerrar, tem um quadro novo que eu queria que eu vou estrear hoje. Eu espero que você goste. Se você gostar, não se esqueça. Não se esqueça. Ao final do vídeo, deixe seu like, clique no joinha aqui embaixo, né, para dar aquela força para o canal. Clique também no sininho das notificações para sempre você poder ser avisado aí quando sempre um vídeo novo estiver disponível aqui no YouTube. E, evidentemente, também compartilhe o vídeo. Né? Sempre compartilhe o vídeo aí com quem você conhece, torcedores, as pessoas que você conhece, tá? Que dá uma força para o canal. Se inscreva no canal se você também não é inscrito. Vamos começar, que é o novo quadro que está sendo lançado agora, ok? Vamos lá? Bem, é o quadro sobre dicas, né? Eu vou dar sempre que for possível, uma dica de lançamento bacana aí de algum artista, de alguma banda legal, né? Porque além de o canal aqui você ter como apresentador um cruzeirense, um cruzeirense legal, né? Você também vai ter aqui também apreciador da boa música. E a gente vai lançar hoje, vai falar sobre uma banda nova que está aí, que chegou e que eu gostei muito. O lançamento o primeiro álbum deles foi lançado já há alguns anos, e o segundo álbum, o primeiro álbum nem foi um álbum tão autoral, esse sim, o primeiro álbum da banda, um álbum autoral da banda, é uma banda de São Paulo, que é uma mescla. São amigos que se juntaram e formaram essa nova banda. Eram amigos que tinham bandas diferentes, se juntaram, formaram essa nova banda. E é uma banda que vocês vão curtir muito, eu tenho certeza. Vamos trazer aqui o Suave. Suave, que é escrito da seguinte forma: SWSWAVE. Ao invés do U, né, Suave, você tem o W. É uma banda formada aí pelos músicos Rafael Brasil, na guitarra, Chris Botarelli no baixo e vocal. Eles ambos aí eram integrantes da banda Far From Alaska. Tá bom? E tem essa aí, ó, a Aline Mendes, que é a vocalista da banda, além do Murilo Benítez. A banda o, é o quinteto, né? Chris Botarelli, vocal e baixo, o Murilo Benítez, guitarra, também a Aline Mendes também faz parte do grupo, a vocalista
da banda, né? Legal, olha aí, o quinteto. São amigos que se juntaram e formaram uma banda que vocês vão gostar muito. A Aline Mendes, inclusive, tem um trabalho solo onde ela se auto-intitula aí, não, o nome profissional é Alien Blood. Alien Bloom. Primeiro álbum da banda, o primeiro álbum da banda é esse aí, ó. Foi o que deu para fazer. Lançado no ano passado, né? E legal demais eles lançaram um EP um pouco antes, por enquanto é isso, o nome do EP, e aí lançaram esse álbum bacana, novo álbum da banda, aí o álbum definitivo da banda, né? Que são 11 faixas. 11 faixas, já dei uma ouvida no álbum bacana, tem algumas bacanas, por exemplo, o álbum abre aí com Sirene, que é uma música muito interessante, é um grupo que lembra bastante um pouco do Nirvana, aqui, os riffs de guitarra, eles têm um som bastante jovem, né? E as letras também são de autorreflexão, aí, principalmente para a gente que está nesse mundo hoje tão globalizado. Tem aqui também a música chamada Despertador, o primeiro single que eles lançaram. Eles usam muito esses efeitos sonoros durante as músicas. Essa Despertador me inicia com um toque de um despertador mesmo. Mais uma vez, que para mim é a melhor música do álbum, que é o hit que está tocando aí bastante aí em algumas rádios especializadas em rock. Vai Cair, também é uma música muito legal, e DGE. Esse eu dei destaque, o DGE também é outra faixa 9 do álbum, e que eu também destaco aqui como uma das músicas mais legais do álbum. Então, se você ainda, se você tem interesse, né, dá uma buscada aí nos aplicativos de música, né, no Spotify, no YouTube Music, e dá uma conferida no trabalho desse quinteto aí de São Paulo, que é muito bacana. Foi o que deu para fazer do Suave, tá ok? Acho que vocês vão gostar, é um som bem jovem, bem frenético. A banda são ótimos instrumentistas, né? Destaque aí para baixista da banda, que é um baixo muito legal. Gostei muito do trabalho. Todos eles são muito bons no que fazem aí, são muito competentes. A vocalista também, muita energia de palco. Nos clipes você pode ver isso também. É uma banda bem energética e bem jovem, vocês vão gostar, tá bom? Bom, então foi isso. Foi a dica desta feita, deste vídeo. Suave. Procure aí que você dá uma conferida que você vai gostar, tá bom? Bom, então finalizando o vídeo, a gente falou também a gente falou do Cruzeiro, Cruzeiro voltando aos treinamentos, né? Nessa segunda-feira, o Kaique deve aparecer lá apenas para se despedir, já foi configurada aí determinado a venda do Kaique, ele está fora do elenco, que agora a posição da lateral esquerda será ocupada pelo Gabriel Rojas. Cruzeiro, tudo mais, até agora nenhuma outra novidade. A gente vai ficar aguardando. Esperamos que sim, que apareçam outras, porque precisamos de contratações aí para o segundo semestre, que vai ser brabo o segundo semestre. Libertadores, Copa do Brasil, né? Então fácil não será. Vou finalizando o vídeo, a gente fica por aqui e volta no próximo vídeo, no próximo comentário, tá ok? Valeu, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.